Mais um momento de prazer, momento de satisfação, momentos de encontro no Hora Sagrada, encontro com Deus, encontro com você. E hoje nós meditaremos no livro de Lucas, no capítulo 18, nos versos 10 a 14. E meditaremos sobre o tema humildade. Humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Isso está escrito no Aurélio, no dicionário. Então, esta é uma definição teórica universal sobre a humildade. A humildade não pode ser aparente nem fingida. Pensando assim, que ela não pode ser aparente e que ela não pode ser fingida, será que ela existe mesmo? Não há como negar. A humildade é uma das virtudes mais difíceis e raras. Possivelmente, apenas com o auxílio do próprio Deus e pelo zelo da imitação da humanidade de Jesus, é que nós podemos concluir, chegar a uma definição concreta do que é humildade. Nós vamos pensar algumas coisas a respeito dos ensinos de Jesus sobre a humildade. E nós temos em Mateus 5, no verso 3, um texto que Jesus diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele, nesse texto, no Sermão do Monte, ele fala sobre várias situações que ele enquadra a pessoa humilde como a detentora dos direitos como este. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a pessoa que consegue ser esse humilde de coração, ele herdará o reino dos céus. Ele terá direito a este grande benefício. Então, eu queria dar uma paradinha aqui e conversar com você sobre isto. Vale a pena ser humilde. Vale a pena entender isto. A importância que Jesus dá à humildade, a este sentimento, que para ter este comportamento humilde é necessário ter um coração puro. Não é fácil, como nós já dissemos. Mas é possível. E se é possível, nós vamos em busca desse objetivo. Nós precisamos entender a importância e perseguir este alvo para que possamos ser mais um destes que alcançarão o reino dos céus. A prática da humildade é a arte da contenção e privação da soberba e seus semelhantes, como o orgulho e a vaidade. Nós precisamos nos privarmos de atitudes soberbas, como o orgulho e a vaidade. Salomão, ele, nos seus escritos, em Provérbios, ele fala que tudo é vaidade. E
se nós lermos o texto completo sobre esta escrita, nós veremos que ele cita muitas coisas e ele diz tudo é vaidade. Muitas coisas, muitos comportamentos que nós temos é comportamento de vaidade, um comportamento que nos enche de nós mesmos, para que, a partir desse enchimento de orgulho, de vaidade, nós nos sintamos mais importantes do que o outro. Mas nós precisamos entender que ninguém realiza nada sozinho. Tudo que nós somos e fazemos, nós precisamos do outro. O outro faz parte do nosso ser, do nosso fazer, do nosso realizar. E é isto, às vezes, que nós não queremos admitir. Às vezes queremos achar que o mais importante no processo sou eu mesmo, que é você mesmo, quando na verdade tudo o que fazemos deve ser feito de forma coletiva, aonde todos possam alcançar o sucesso, o reconhecimento. Eu quero contar uma ilustração. Uma certa vez, um grande caminhão emperrou embaixo de uma ponte de baixa altura. E o motorista ficou ali, tentando se livrar daquilo, pondo a marcha ré, forçando para trás, indo para frente. Mas quanto mais ele fazia aquele movimento, mais emperrado ficava o caminhão. Chegaram os guardas de trânsito, homens experientes, todos para ajudarem. E eles chegaram à conclusão de que a melhor forma era cortar parte da carroceria e tirar com um guincho o caminhão puxado dali. Enquanto tudo isso acontecia, tinha uma criança que tentava falar, mas chegaram até a empurrá-la, dizer: olha, vai para sua casa, não atrapalha. Mas aquela criança, ela tinha uma ideia. E aí ela percebera que já tinham saído para buscar o maquinário. Ela gritou: ei, por que vocês não murcham os pneus? E todos que ali estavam olharam para a carroceria, olharam para baixo e perceberam que aquela era a melhor solução e a mais simples. Muitas vezes nós desprezamos uma pessoa, uma ideia, dependendo de quem ela vem. Se a pessoa for muito simples, como uma criança, que a criança ela é tratada pelos adultos como alguém que não sabe nada. Quantas vezes, quando chegava alguém na casa da gente, quando nós éramos crianças, e que os adultos estavam conversando, eles diziam: vai para o seu quarto, ou deixa aqui que a conversa aqui é de adulto, como se a criança não tivesse nenhum conhecimento ou valor. Nós fazemos isto muitas vezes com colegas de trabalho, com pessoas na família, com pessoas na igreja, aonde nós lidamos com pessoas. Porque em muitos momentos nós queremos o holofote apontando para nós. Às vezes nós queremos o reconhecimento que não pertence a nós. Nós sabemos a quem pertence, mas nós reivindicamos para nós, desconsiderando o valor da pessoa que pensou aquilo
que todos fizeram, mas que muitos de nós queremos reivindicar para si, como se fôssemos o autor daquilo que teve aquele grande sucesso. Vamos para o texto. Verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. 2 pessoas distintas. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Deve ter apontado para o homem que estava do seu lado. Ele diz no verso 12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele está gabando-se, enaltecendo-se, enquanto despreza o outro. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para os céus, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós percebemos aqui, nesse texto bíblico, que o autoconhecimento é muito importante para nós reconhecermos a nossa própria situação, a nossa própria condição, uma condição de fragilizado diante de Deus. Nós precisamos ter esse autoconhecimento. Isso é uma virtude. A humildade é uma virtude. Reconhecer a importância do outro nas nossas relações interpessoais. É desta maneira que nós conseguimos construir uma sociedade melhor. Termos uma relação interpessoal mais digna, mais próxima do que Jesus Cristo está ensinando aqui. Eu quero dizer para você, e isso serve para mim, para nós. A humildade não é a mera rejeição de prêmios e coroas, mas a transferência para quem de direito. Não basta negar, né? Os prêmios, as coroas, coisas importantes, porque como dissemos no começo, não pode-se ter uma falsa humildade. É preciso dar a quem é de direito esse prêmio, esta coroa. Portanto, reconhecendo que ninguém é feliz sozinho, ninguém realiza absolutamente nada sozinho. Nós precisamos um dos outros para realizar alguma coisa. Nós precisamos entender que precisamos fazer o outro feliz para sermos felizes. Porque uma pessoa feliz, ela certamente realizará o outro. Ela fará também o outro feliz. Eu quero encerrar esta meditação sobre humildade falando de um comportamento de Jesus que nos ensina de que maneira nós devemos nos portar
Para Jesus, o maior no reino dos céus não é aquele que tem o cargo mais importante, não é aquele que tem mais riquezas, mas ele diz que o maior no reino dos céus é o que mais serve. Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir. E é dentro dessa estrutura que ele, viveu, mas ele teve comportamentos que nos ensinam isto. No livro de João, no capítulo 13, no verso 5, eu quero ler e você verá o que Jesus fez e nos deixou de exemplo. Depois disso, diz o texto, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus, ele se prostra e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, quando chegou na sua vez, ele disse: Senhor, tu não vai lavar os meus pés. Ele nega a Jesus lavar os seus pés. Jesus diz para Pedro: Pedro, o que eu faço agora tu não compreendes, mais tarde compreenderás. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Pedro diz: Senhor, então, lava, me lava por completo. Nós precisamos entender que neste processo de humildade, nós precisamos dar o direito a quem é de direito. Existem pessoas que nas relações de trabalho, de família, enfim, elas necessitam de um tapete para pisar. E há alguns momentos que nós precisamos nos fazer de tapetes para que o processo continue, para que as coisas aconteçam. Percebe? Não há problema nenhum nisto. O importante é que o que depender de mim e de ti, nós devemos fazer para que as coisas aconteçam. É preciso desenvolver esta virtude muito importante que Jesus Cristo nos ensinou, que é sermos humildes, simples e puro de coração. Amém? Que Deus possa colocar em cada um de nós, desenvolver em cada um de nós um coração puro. Vamos orar? Amado Deus, nesse instante, ó Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, porque Tu és um Deus grandioso, um Deus misericordioso, um Deus que, com todo o poder e toda a glória, se fez homem, se humilhou e foi humilde em todos os comportamentos, em todas as atitudes, dando a nós o exemplo de como nós devemos fazer, de como nós devemos agir. Que Tu possa, Senhor, criar em mim e em todos que ouvirem essa palavra um coração obediente, um coração humilde, capaz de reconhecer as virtudes do outro, a importância do outro para as nossas próprias vidas. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Quero te apresentar, ó Pai, todo o povo da terra que está sofrendo com esta pandemia, com esta enfermidade terrível. Que Tu possa, Senhor, sondar cada situação, cada ambiente, cada coração e atender às nossas necessidades, a necessidade de todas as pessoas, de glória em glória por Cristo Jesus. Leva paz onde houver angústia, leva cura onde houver enfermidade, onde houver a falta de esperança. Ó Deus,
nós oramos, certos que estamos sendo ouvidos e atendidos por Ti. Nós oramos em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero deixar com todos e com cada um de vocês o meu abraço fraternal e fiquem com Deus.